Outra coisa importantíssima, fonte confiável. E a gente abre o programa dizendo a você o seguinte: não existe a menor possibilidade do Neymar pai interferir no processo de escolha do novo técnico da Seleção Brasileira de Futebol. Vou repetir, não existe a menor possibilidade do Neymar pai interferir no processo de escolha do novo técnico da Seleção Brasileira, algo que está sendo divulgado em muitos sites, por muitos jornalistas, por muitos cronistas, por muitas e muitos analistas. Isso é um absurdo, inclusive pelo fato de que ele teria tido uma conversa com o Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, para que naquela conversa o nome de Jorge Jesus fosse totalmente vetado. Ou seja, o Neymar pai teria tido uma conversa com o Edinaldo para vetar o nome de Jorge Jesus, para que ele, Jorge Jesus, não pudesse ser sequer citado como provável técnico da Seleção Brasileira. Essa conversa nunca existiu, essa influência não existe, esse poder o Neymar pai não tem e o Neymar filho também não. A CBF, isso eu posso garantir, a CBF é totalmente independente, totalmente superavitária, para não ter o menor apego nem ao Neymar pai, nem ao Neymar filho e a qualquer outro jogador que pretenda interferir no processo de escolha do próximo técnico da Seleção Brasileira de Futebol. Isso significa que, se Jorge Jesus for o escolhido, ele será empossado como técnico da seleção. Mas eu digo e confirmo, o técnico da Seleção Brasileira de Futebol será Carlo Ancelotti. O Jorge Jesus poderá vir como plano C, D ou E. Agora, é estranho terem divulgado e muitos terem aproveitado dessa questão para dizer que o Neymar influencia na CBF. Vamos colocar os pingos nos is. Lauro Jardim, durante o fim de semana, cravou que 2 semanas atrás teria ocorrido esse encontro do pai do Neymar com o Edinaldo Rodrigues. O Edinaldo assegura, conversou com ele, inclusive, de que o último encontro dele com o pai do Neymar aconteceu 6 meses atrás. Lauro Jardim, que na semana passada também já havia cravado as negociações avançadas com o Abel Ferreira. Informação que eu tenho, que ele atende, é que o Abel hoje é a terceira opção. Depois do Ancelotti e depois do Jorge Jesus, não houve contato. E se a CBF quisesse o Abel, imagino que já teria o contratado. Há informações importantes sobre o Carlo Ancelotti, que é o plano A, B, C, D, E. O Edinaldo tem ele está obsessivo em relação ao Carlo Ancelotti. Até acho que é justificável, porque é de fato o melhor nome à disposição da CBF. O Carlo Ancelotti vive um momento de muito desgaste e já se sabe que ele nem vai chegar para o Super Mundial de Clubes. A dúvida é se ele cumpre o contrato, termina a atual temporada, que se encerra em 25 de maio, ou se ele cai antes. Próxima partida do Real Madrid contra o Barcelona é absolutamente decisiva, até porque a diferença de 4 pontos pode ser aumentada para 7 se o Barcelona vencer o Real Madrid em Barcelona, jogo na Catalunha. Então, a questão é, a CBF já esperou até agora? Tem que esperar mais um pouquinho para ter o Carlo Ancelotti. E se perceber que a coisa encrespou, Elia, aí tem o Jorge Jesus como plano B, JJ desempregado. Na segunda-feira que vem, eu vou garantir para você que o Carlo Ancelotti vai assumir e o dia que ele vai assumir. 26 de maio, na teoria. Segunda-feira que vem, ou seja, hoje é dia 4, dia 11, dia 12 de maio, dia 12 de maio, eu vou garantir para você e para todos os nossos assinantes e as nossas assinantes qual será o treinador da Seleção Brasileira de Futebol. Ana, como gestora, você acha que o Edinaldo sairia maior ou sairia menor em caso de aceitação do Ancelotti? Porque muita gente começou a criticá-lo porque ele está de jogo de empurra, não está sendo respeitado, porque o Ancelotti nunca determina se vem ou se não vem. Aí ele pode trazer o Jorge Jesus, depois o nome do Abel é ventilado. Como é que uma gestora encara tudo isso? Delicado esse tema, ele aí está sim havendo um desgaste por parte do Edinaldo em relação ao caso Ancelotti, por quê? Já houve um namoro no passado que não se oficializou e aí a gente teve o Dorival Júnior à frente da seleção. Agora, novamente, uma confirmação, há uma confirmação prévia e essa confirmação não se consolida quando o treinador diz, olha, eu tenho um problema com segurança, eu tenho um problema porque eu não gostaria de morar no Rio de Janeiro, mas me manter morando fora do país. Aí você vê uma entrevista dada pelo diretor executivo de seleções, Rodrigo Caetano, hoje,
falando sobre o tema e em momento nenhum ele fala, olha, estamos com a negociação em andamento, o processo está avançado, só estamos esperando detalhes, isso não é colocado. Então a sensação que dá é que, não sei, mas a sensação que dá é que a nossa camisa, a sensação que é, a Confederação Brasileira não tem mais prestígio e a seleção brasileira, que para mim tem muito peso, para o mercado europeu parece que não tem esse peso mais. É a sensação que se passa. E o treinador, por sua vez, o Ancelotti, ele não deixa claro também, olha, eu estou indo, eu só estou esperando a definição, se a definição for X, eu estou confirmado, se a definição for Y, eu vou ser obrigado a cumprir. Não pode ficar mal com o Real, né? Não posso cumprir o meu contrato. E tem uma multa alta para ele também faraônica. Então, eu acho que isso é um fator complicador. Aí a gente viu a negociação com o JJ, né, com o Jorge Jesus, que estava como plano B, que agora já virou C, D, que aí veio esse boato, né, essa questão do Neymar, muito bem esclarecido por você, do pai do Neymar. Então, coloca como se a nossa instituição não tivesse comando, não tivesse liderança, não tivesse, de fato, esse homem à frente para essa tomada de decisão. A gente sabe que isso é uma escolha particular dele, gestor Edinaldo Rodrigues. Mas ele tem que analisar o peso que essa tomada de decisão está tomando no desgaste da pessoa dele à frente da instituição, que agora é que ele acabou de ser eleito. Porque coloca em xeque, Elia, por mais que a gente diga que não, coloca em xeque, fica frágil e a expressão do Rodrigo hoje, na entrevista que ele deu ao meio-dia, você vê um diretor de seleções cansado, com medo, sabe aquele medo nas palavras de não saber o que falar e se equivocar, e ao se equivocar, se colocar em xeque dentro da própria casa. Isso é muito desconfortável. Então, é muito desconfortável e gera essa instabilidade e essa insegurança de que para onde nós vamos, que decisões devemos que tomar. E um diretor de seleções, ele tem que ter seguro, ele tem que ter autonomia de tomar não só para a categoria sub-15, sub-17, sub-20, mas também com a categoria principal. Me chamou muito a atenção o semblante do Rodrigo hoje, na frente das câmeras, dando a entrevista e falando nada. Ele falou e não falou nada. Porque ele não tem o protagonismo de poder escolher o próximo técnico da seleção. Essa é uma prerrogativa que é apenas e tão somente do Edinaldo Rodrigues. Então, pode anotar aí. O técnico da seleção brasileira será Carlo Ancelotti e, concordo com você, todo esse desgaste, há um desgaste gigantesco, porque, obviamente, quando você não consegue resolver um problema, você, gestor, traz para si esse problema, traz para você e para a entidade que você comanda o problema, mas será uma baita volta por cima se ele oficializar até o dia 15, como ele prometeu, o nome de Carlo Ancelotti como técnico da seleção. Futebol árabe. O Al Hilal acabou de mandar embora o Jorge Jesus, o Al Nassr também está buscando técnico, depois de ter sido eliminado nas semifinais da Champions Asiática. E o que se especula é que a proposta da Arábia garantiria ao Carlo Ancelotti salários na casa dos 19 milhões de reais por mês. Contra 5 milhões da CBF. O Ancelotti queria se aposentar. Sim. O Ancelotti queria se aposentar. O Ancelotti é mais do que milionário, mais do que independente financeiramente e comandar uma seleção brasileira há um ano e 2 meses de uma Copa do Mundo. Fechar o ciclo. Fechar o ciclo com mais 19 milhões contra 5, né? Mas detalhe, ele nunca comandou uma seleção. E se essa aposta, né? Porque é uma aposta do Edinaldo, e ele está confiando nessa aposta, porque o desgaste está aí. Isso é claro. Tem que acreditar. Mas se o Ancelotti vier, se conseguir chegar, eu não digo nem ser campeão do mundo, mas trabalhar, né? Trabalhar mas ir bem. para a Copa do Mundo e chegar nos playoffs finais, numa semifinal, aí sim será a volta por cima, Elia. Porque mesmo que ele traga e o Ancelotti não consiga fazer um bom trabalho e, infelizmente, caia numa fase, vamos falar na segunda fase da competição. Mas aí o dirigente não tem culpa sobre a gestão. Não, ele vai ser indagado, ele vai ser cobrado. Eu e o Nicola temos convicção de que o melhor nome para a seleção brasileira é o Carlo Ancelotti. Então, se a gente tem essa convicção, a missão do presidente é eu queria Pepe Guardiola. Não, Deus me livre. Deus não passa nem na porta. Eu queria Pepe Guardiola, mas tudo bem. Não passa nem na minha porta. Pepe. Mas o Ancelotti é um nome que é praticamente unanimidade mundial para comandar a seleção brasileira. Se você o traz e aí ele não dá resultado ou a seleção não dá resultado, não é responsabilidade do presidente.